De facto, os projetos que eu vou falar agora são o resultado do sucesso de um primeiro projeto chamado Depur Plus, onde se investigaram as questões bastante fundamentais à volta da depuração dos bivalves, que é um mecanismo que já está regulamentado há décadas, funciona bem, é um facto, portanto não tinha havido assim uma curiosidade muito exaustiva de melhorar condições de depuração ou até ter o cuidado de olhar para os requisitos de cada animal. Portanto, nesse sentido, surgem estes projetos. A ideia da depuradora surge logo no primeiro, mas é aqui no Biodepura que este protótipo é mais explorado e chega ao resultado final. Tanto esta depuradora móvel como as depuradoras experimentais estão aqui no Ecomar. Ao longo dos vários projetos temos melhorado pequenas componentes, afinado algumas condições de experimentação e depois acho que durante a tarde poderemos vê-las aqui só para ilustrar melhor do que vou falar. Portanto, este projeto foca-se também nos bivalves. Eu não vou aqui alongar muito sobre a importância deste recurso que todos nós sabemos, quer para Portugal, quer a nível europeu e não só. E os bivalves, para além da importância económica, eles têm também uma importância ambiental elevada, porque os bivalves são filtradores, portanto, eles alimentam-se do alimento que já está disponível na água. Não acarretando, portanto, outros problemas de alteração da carga, por exemplo, de carbono nas águas, como se calhar outras produções podem acarretar. Portanto, e hoje em dia, neste contexto também que cada vez temos mais consciência da preocupação ambiental, os bivalves são, sem dúvida, um recurso promissor só por si. No entanto, é precisamente esta característica de serem filtradores que também os põe ou expõe a vários tipos de contaminação. Aqui no Biodepura focamos-nos essencialmente na carga de E. coli, que é uma das bactérias mais conhecidas pelas suas características patogénicas para nós também, humanos, e estão delimitadas então em Portugal, seguindo as recomendações europeias também, as 3 zonas de possível produção e apanha destes animais. A zona A é a zona ótima, a zona B requer uma breve depuração destes animais para consumo humano, a zona C é a que já requer mais procedimentos, mais tempo chamemos de pré-tratamento dos animais antes que eles possam entrar no mercado, se o objetivo for que entrem vivos, como também já foi aqui referido. Portanto, este projeto foca-se em animais de zona C, animais com maior carga de E. coli. A depuração que funciona basicamente através de um sistema onde estão lâmpadas de luz ultravioleta. Estas lâmpadas são muito eficientes e muito seguras, tanto para os animais que estão a ser depurados, como para nós consumidores. Portanto, também será este o principal foco que temos instalado nas depuradoras experimentais. Estes projetos surgem muito da conversa com os produtores, de ouvir as preocupações que eles de facto tinham à época, e acho que muitas delas ainda se mantêm hoje em dia, que é o transportar os animais da área de produção para uma depuradora, onde eles ficam sem alimento, várias espécies misturadas. Será que isto afeta a mortalidade dos animais? Será que afeta o peso e logo também diminui a rentabilidade? E será que o produtor final depois vai, de facto, sentir diferença no paladar? Então, o Biodepura foca-se muito em tentar responder a estas questões. Depois, do lado já aqui, talvez preocupação, não quer dizer mais da parte académica, mas nós temos a consciência da importância da temperatura para os animais aquáticos. Enquanto com um animal terrestre, ou mesmo nós, humanos, se temos calor, podemos procurar uma sombra, se temos frio, podemos procurar um abrigo. Os animais aquáticos não têm esta facilidade de fuga à temperatura da água.
Portanto, a temperatura da água define completamente o metabolismo dos animais, limita o seu crescimento e mesmo a reprodução. Portanto, limita a quantidade de animais que podemos ter numa determinada área. Portanto, focamos-nos também nestas flutuações de temperatura ao longo do processo, desde a apanha até à comercialização, ao chamado tempo de prateleira. Aqui a temperatura ainda não, nesta altura, não foi focada nas questões de alterações climáticas e de extremos, mas, de facto, estes dados também servem de base para estudos futuros que queiram direcionar mais para as flutuações no ambiente. Andréia, eu peço desculpa, é que tu ainda tens 10 minutos, mas nós só temos 5. E se for possível um aceleramento, até porque estamos a notar algum decréscimo quem está a assistir em casa. Provavelmente já estão a almoçar, já não têm mais apetite, e aqui também já começam a ter. Eu sei que é ingrato, mas deixo-te escolher. Não, com certeza, com certeza. Portanto, o Biodepura foca-se na depuração e não só na depuração, mas nas características de cada espécie. Escolhemos 4 das mais representativas em Portugal, que, mesmo observando externamente, vemos que eles são bastante diferentes. Se o lingueirão não consegue fechar totalmente as suas válvulas e, portanto, já assumimos que será mais sensível a alterações do meio, temos a ostra, que é um dos animais mais resistentes, tem uma força valvular elevada, taxas de filtração bastante elevadas em comparação aos outros. Então, fomos observar que é que nós podíamos afinar durante a depuração para garantir melhores condições a estes animais. Por seu lado, o Molbipec foca-se então em todo o pré e pós-depuração. Vai estudar desde a apanha tradicional até ao transporte, à depuradora, e da depuradora para a refrigeração a que são vendidos estes animais. Só um exemplo, um slide muito resumido do que fizemos em laboratório. Testamos então 4 temperaturas diferentes, 4 salinidades diferentes, dentro das gamas que de facto ocorrem em Portugal, e analisamos vários parâmetros ao longo do tempo. A avaliação da carga microbiana foi feita em parceria com o Laboratório do Olhão, do IPMA, para garantirmos que, de facto, seguíamos a norma que é recomendada pela legislação em vigor. E aqui, a nível laboratorial, fizemos então uma avaliação do stress oxidativo, que de uma forma muito simples é aquilo que se passa na célula do organismo, os balanços, as trocas que o organismo tem que fazer para manter a sua célula nas condições ótimas ou perto do ótimo de funcionamento. No Molbipec, então, acompanhamos produtores na apanha, pedimos-lhe que um lote de animais o apanhassem como eles costumam e outro lote o colocassem imediatamente em caixas refrigeradas. Simples, caixas de esferovite com termoacumuladores, porque aqui o objetivo também era não aumentar o custo de produção. Fizemos o transporte, nesta altura trabalhávamos com a cooperativa Formosa de Olhão, então fizemos o transporte até Aveiro. Em Aveiro executamos então a depuração e embalamos e armazenamos durante os 6 dias de tempo médio. Experimentamos ainda vários tipos de embalamento, fibras de algodão, a chamada serapilheira e as redes que são atualmente usadas. Este slide é um exemplo de como podemos sumarizar estes resultados e foi apresentado numa conferência científica. No caso aqui é para a ameijoa boa e, de facto, nós vemos que há aqui... Não é este. Bem, que há aqui que a temperatura influencia os níveis de depuração. Todas as ameijoas chegaram ao que é chamado nível A, no entanto, vemos que nos extremos, a 10 graus ou a 25 graus, os níveis de contaminação eram um bocadinho superiores. E é com base neste tipo, depois de integração e de comparação dos dados,
que nós fomos fazendo este tipo de resumo. Ou seja, por exemplo, o lingueirão, observamos que está melhor a uma temperatura entre os 10 e os 15 graus. No entanto, a amêijoa já prefere os 20 graus e o berbigão também é exato, porque tem mais ou menos os mesmos, também habitam mais ou menos os mesmos estratos. A ostra não está aqui porque a ostra, de facto, não demonstrou, adapta-se bem a qualquer condição, é por isso que ela é um animal mais resistente, sem dúvida. Portanto, de uma forma muito rápida e para cumprir o tempo, do Biodepura nós então podemos afirmar com toda a confiança que os animais da zona C podem ser depurados num procedimento relativamente rápido no tempo, garantindo assim a sua segurança alimentar, mas atenção que aqui só no que diz respeito à presença da E. coli, não avaliamos os outros fatores que é preciso ter em conta, portanto realçar também que estamos a falar da E. coli. E alterações do Malbipec, podemos sugerir alterações tão simples como os mariscadores, os produtores, levarem consigo caixas térmicas, termoacumuladores, se preservarem os animais em ambiente refrigerado, quando estão a apanhar os animais e nos transportes, esta pequena mudança de hábito aumenta de facto a qualidade e o tempo de vida de todos os animais avaliados. E pronto, como de facto é também um objetivo destes projetos, tivemos várias ações de comunicação e também de degustação dos animais. Alguma da equipa, parte dela, não está toda, mas e agradecer-vos mais uma vez a atenção dispensada. Muito obrigado. Um duplo obrigado à Andreia, que conseguiu cortar um tempo que não era atraso dela, e também por nos introduzir aqui um fator que vem mesmo a tempo, que é a comida. Também só um pequeno reporte para, como veem, há sempre um grupo grande de gente por trás destas equipas e, portanto, há um mar de gente por trás destas coisas que não se veem. E só dar uma nota. Se repararam, há aqui alguns pontos em comuns destes projetos. Isto é, há muito a fazer, no caso em particular das toxinas, que afeta a aquacultura e a apanha dos bivalves, quer no meio, na forma de os detectar, como viram, a Alicia falou, isto é um bocado como quem tem problemas de alergologia, não é? Percebe que há coisas que estão disponíveis na farmácia, mas é para pólenes que não estão cá, que não são de cá. O mesmo se passa com os compostos, portanto é preciso adaptar o que existe cá. Nós temos várias particularidades até nestes compostos, não é? É preciso arranjar maquinaria e métodos mais expeditos. Já há aqui uma sugestão, quando surgir a Bimbi, chamar-lhe Bimbi Valve. Pode ser que seja algo que venha a surgir brevemente. Portanto, quer na forma de detectar, quer no tempo. Portanto, também já viram que há aqui maneiras de poder arranjar métodos mais expeditos, porque os bivalves, uma vez apanhados, são sujeitos a uma depuração que envolve uma estrutura e tempo, e tudo isso, tempo é dinheiro, e, portanto, há muito caminho também a fazer no tratamento, não só na detecção, mas no tratamento. E depois esta última fase que foi falado, que é em questões simples da comercialização. Portanto, simples caixas de refrigeração podem, adequando à espécie em questão, aumentar o tempo de prateleira, porque estes organismos nós gostamos de comer vivos e, portanto, são dos poucos que vamos à secção da peixaria e que estão vivos. Normalmente até estão acompanhados dos caracóis, mas, enfim, porque são das poucas coisas vivas do mar que nós comemos. E temos esse hábito e sabem bem assim. Por falar em saber bem, vamos agora convidar os presentes a provar alguns dos produtos aqui da região, em particular o bacalhau, que vem acompanhado das algas, e, portanto, vamos poder provar as algas que são cultivadas na Ria de Aveiro. Para quem está em casa ou no posto de trabalho, como não dá para provar, vamos deixar o vídeo das algas, um dos vídeos do Mar 2020. É um programa de mudar para melhor e que um dos episódios foi exatamente dedicado às algas da Ria de Aveiro. Encontramos outra vez aqui, às 2h30. Bom almoço e até já.